Já estamos de volta com o nosso Profissão Mulher e como eu tinha contado para vocês agora há pouco, estou aqui com o Dr. Fernando Valentim, já esteve no nosso programa e prontamente aceitou o nosso convite, voltou para falar desse assunto sério que é a guarda compartilhada. Doutor, no programa anterior, o senhor estava me dizendo que recentemente mudou a lei da guarda compartilhada e que agora ela é obrigatória. Ela é uma regra. É uma regra. Eu queria pedir para que o senhor retomasse um pouquinho esse assunto e explicasse para quem está em casa, por favor. Ok, vamos lá. A primeira lei de guarda compartilhada no Brasil, ela data de 2008, tá certo? Essa lei vigorou por quase 6 anos e, infelizmente, essa lei acabou não surtindo muito efeito. Ao longo do ano de 2011, se iniciou todo um movimento da sociedade civil, de pais, mulheres, tios, avós, preconizando uma mudança na lei, uma mudança que gerasse mais igualdade parental, ou seja, onde homem e mulher tivessem mais isonomia em relação ao cuidado com os filhos, em relação à convivência com os filhos, quando do divórcio e quando da separação. Até que, então, em dezembro de 2014, foi sancionada esta nova lei, né, a lei que atualmente está em vigor, e essa lei trata a guarda compartilhada como regra. O que é esta regra? Né, para que o telespectador entenda e não fique nenhum tipo de dúvida. Né? Não significa que, obrigatoriamente, todo mundo terá que ter a guarda compartilhada. Mas, estando o pai e estando a mãe aptos ao exercício do poder parental, em condições de oferecer boas condições de cuidado, de saúde, de educação, de bem-estar a esse filho, manifestando em juízo vontade de ter a guarda, caberá, então, ao judiciário decretar a guarda compartilhada. É isto que a nova lei diz. Se, porventura, algum pai ou alguma mãe, em juízo, manifestar desinteresse em ter a guarda, então esta guarda ficará com aquele outro pai ou mãe, né, que tenha interesse em ter a guarda da criança, do menor. Eu ia perguntar exatamente isso para o senhor agora, se era obrigatório ou não. Não, o pai ou a mãe pode dizer, então, na hora ali da audiência, que não deseja ter a... É possível, sem nenhum tipo de problema. Né? O que acontece é que, assim, ela é uma lei que cria uma nova condição, ou seja, a partir do momento em que ocorre um divórcio e uma separação, estando ambos os cônjuges aptos, a guarda deverá ser compartilhada. Infelizmente, não é isto que vem ocorrendo no Brasil. O judiciário, muitos advogados, Ministério Público têm criado muito óbice a aplicação dessa lei. Puxa vida, mesmo... Com a mudança da lei? Mesmo sendo uma lei que foi gestada pela sociedade, que foi aprovada nas diversas comissões da Câmara e do Senado, sendo sancionada pela então presidente Dilma, né, à época, as instâncias superiores, Judiciário, Ministério Público e muitos advogados criam empecilhos. Porque há um entendimento, na visão deles, que é um entendimento que vem do século passado, muito herdeiro ainda de uma concepção do Código Civil de 1916, de que a mãe é feita para cuidar, e o homem é feito para trabalhar fora, para trazer o provento, o sustento da casa. Né? Graças a Deus, felizmente, esse cenário está mudando. O que a gente vê hoje é muitos homens assumindo cada vez mais as funções de cuidado dos filhos, as mulheres entraram no mercado de trabalho muito mais fortemente, portanto, há um campo mais propício para que ocorra essa isonomia. Eu acho que para o filho é essencial essa guarda compartilhada, né, doutora? É muito importante que a criança, ela não pode, eu acho que não pode entrar nesse conflito do divórcio, porque o divórcio já diz, né? As pessoas não estavam, seja por qual for o motivo, se relacionando da forma que elas acreditavam que iriam se relacionar. Então vem o rompimento. Os filhos não podem pagar essa conta, né? E muitas vezes, na grande maioria das vezes, esses casais levam isso para o pessoal e o filho acaba virando moeda de troca de algumas coisas. Exatamente. Os psicólogos costumam dizer que o segundo evento mais traumático da vida das pessoas depois da morte é o divórcio e a separação. Sem sombra de dúvida, é um processo que deixa muitas sequelas para homens e para mulheres, mas, infelizmente, quem acaba sendo mais afetado são as crianças. Então, é uma questão que a gente sempre coloca de uma maneira muito didática e muito objetiva, é que esta lei não veio para beneficiar nem mãe nem pai. Ela veio para beneficiar fundamentalmente as crianças. Né? Hoje a gente tem um acirramento muito grande aí das ideologias de gênero, a gente tem um conflito muito grande entre homens e mulheres na sociedade, e até para nossa surpresa, muitas ONGs feministas, as ONGs um pouco mais radicais, se manifestaram contra essa lei à época, dizendo que você estaria colocando as crianças em risco, porque muitos homens batem nas mulheres, etc., e, portanto, acabariam colocando as crianças em risco. Não é isso.
Sem sombra de dúvida, não é isso, né? Há um conjunto enorme de estudos internacionais, alguns estudos brasileiros também, que deixam muito claro que a guarda compartilhada é o melhor arranjo parental pós-divórcio, ou para pais que também não convivam juntos, que visa fundamentalmente o bem-estar da criança. Que bem-estar? Físico, psíquico e emocional. O doutor deixa claro aqui na nossa conversa que essa guarda é aplicada depois de analisada a situação pai e mãe, desde que o pai e a mãe estejam em condições para que seja aplicada essa guarda compartilhada, né, doutor? Exatamente. O que a gente vê nas varas de família, infelizmente, é um processo bastante complicado e bastante estranho. Porque, assim, enquanto este homem e esta mulher estão casados, teoricamente não há nenhuma suspeição quanto a esta capacidade parental. Ainda que muitas vezes nós saibamos que muitas crianças vivem em lares conflituosos, onde o pai denigra a imagem da mãe para o filho, onde a mãe denigra a imagem do pai para o filho. Isso é uma realidade. Agora, quando ocorre a separação e quando ocorre o divórcio, automaticamente aquelas figuras parentais, homem e mulher, elas passam a ser vistas de uma maneira muito pejorativa, né? Então, é muito comum a gente ver nas varas de família do Brasil processos de separação litigiosos e de divórcio litigiosos, né, no qual você encontra uma série de falsas acusações, né? Então, a parte que geralmente entra com o pedido imputa a outra parte, né, acusa a outra parte de uma série de práticas que muitas vezes não são verdadeiras, e na maioria dos casos não são verdadeiras, para afastar o convívio da criança com este pai ou com esta mãe. Isso é um problema seríssimo. A justiça brasileira sabe, ela faz vistas grossas a isso, né? E aí o que acontece? Acaba ocorrendo uma suspeição sobre esta figura parental, masculina ou feminina, que antes não existia. Doutor, agora, se isso acontece ainda, mesmo com a mudança da lei, o pai ou a mãe que está assistindo e sofreu isso agora, recentemente, o que ele pode fazer? A melhor coisa que pais e mães que estejam em processo de separação e divórcio devem fazer é, acima de tudo, buscarem um acordo, né? Ninguém melhor que este pai e esta mãe para definirem o futuro do seu filho. Juiz algum, promotor algum, advogado algum, instância superior alguma será melhor, terá mais capacidade de definir o destino e o futuro de uma criança do que os próprios pais, seus próprios pais e mães. Ocorre que muitas vezes o conflito está dado, há uma briga muito grande, um não quer falar com o outro, existe aquele clima de animosidade, etc. O que a gente aconselha nesses casos, né? Preservar a criança, acima de tudo, desses episódios, aguardar um período um pouco maior de tempo para que a poeira assente, para que aquele clima de conflito desapareça, e então iniciar uma série de entendimentos para buscar realizar a separação ou o divórcio da maneira mais tranquila. Por incrível que pareça, a maior parte dos divórcios no Brasil é feito de maneira amigável, é feito através de acordo. 70% são acordos e 30% acabam sendo litigiosos, que são mais complicados e demandam mais tempo e são muito mais dolorosos para todo mundo, né? Mas a melhor coisa é conversar, sentar na mesa, falar, olha, o que nós queremos para o nosso filho, né? Com quem que ele vai ficar, quanto tempo ele vai ficar com um, quanto tempo ele vai ficar com o outro, e, acima de tudo, dividir tarefas. Homens e mulheres, pais e mães devem dividir tarefas, de levar o filho à escola, de dar banho, de cuidar, de levar ao inglês, ao balé, à ginástica e assim por diante. O senhor é coordenador executivo do Observatório da Guarda Compartilhada no Brasil. Existe uma câmara conciliadora para que esses pais, não sei, possam recorrer? Ou, de repente, essa mãe existe, ela tem uma dificuldade para conversar com esse pai, mas falta alguém ali para intervir e chegar num acordo. Existe um lugar para que eles possam... Existe. O Judiciário Brasileiro criou, já há alguns anos, os CEJUSCs, são Centros de Justiça e Cidadania, na qual as pessoas podem se dirigir livremente, apresentar a sua demanda. É uma instância ainda pré-processual, não é uma instância processual, ou seja, ainda não se está ingressando com uma ação de fato, né? É uma instância que busca um acordo. Então, lá você pode tratar da questão da separação, da questão do divórcio, da guarda dos filhos, da pensão alimentícia, que é um tema bastante importante que acaba gerando bastante conflito, né? É claro que, como sendo uma instância pré-processual, não há obrigatoriedade da outra parte em comparecer. E, se a outra parte, porventura, não comparecer, então aí acaba se tendo que
ir para uma instância processual mesmo, né, na qual um juiz vai analisar, vai se produzir provas, vai se criar laudos psicossociais para se analisar quem é aquela figura parental que tem melhores condições de ficar com essa criança. Nós, do Observatório, temos 2 trabalhos ali, além do trabalho de difusão de informações sobre a guarda. Um trabalho a gente realiza, um curso chamado Guarda Compartilhada, Novos Olhares e Paradigmas. Ele é direcionado inicialmente aos profissionais da área do direito, psicologia, assistência social, mas também pode ser realizado por pais e mães que estejam em processo de separação. E realizamos também as oficinas parentais. Então, a gente vai a algumas comunidades, conversa com as pessoas mais carentes, que estão em processo de conflito, para que elas entendam fundamentalmente de que homem e mulher se separam, mas pai e mãe você não vai separar jamais, né? Pai e mãe é para o resto da vida, a pessoa goste ou não goste, tenha maior proximidade ou menor proximidade, mas são figuras que devem ser respeitadas e devem seguir ao longo de toda uma vida com seus filhos. Doutor, quero agradecer imensamente sua participação aqui mais uma vez. Eu acho que é um presente para quem está passando por essa situação, que às vezes fica realmente numa confusão mental, literalmente, ali, houve uma coisa daqui e dali, e se contaminando realmente por sentimentos, por emoções. Então vem uma palavra de uma pessoa que entende e acaba esclarecendo, abrindo os olhos. Então é um presente para quem se encontra nessa situação. Meu muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço, espero que os telespectadores tenham compreendido um pouco melhor essa questão tão polêmica. Existe um site, doutor? Sim, nós temos 2 sites, né? Um deles é obgcbrasil.wix.com/guarda compartilhada, e nós temos um produto que vai ser lançado agora, a 2ª edição esse ano, chamado Atlas da Guarda Compartilhada, www.atlasdaguardacompartilhada.com. Do jeitinho que vocês estão vendo aí no vídeo. Obrigada, doutor, mais uma vez, viu? Obrigado a você. Nós vamos para um rápido intervalo e você não sai daí, que tem muito mais no Profissão Mulher. Bate lá, volta cá. Vou rebolar só porque você não gosta.